Olá, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus, nosso eterno Salvador, que a doce presença do Espírito Santo de Deus esteja com a sua casa, com a sua família, nesta manhã, para a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei o quanto que você deve estar sentindo falta de ir ao templo, de ir na sua igreja, de adorar com os irmãos, de estarmos juntos, de mantermos comunhão uns com os outros. Isso é muito importante, e é óbvio que é. Mas agora é o momento de nós ficarmos, portanto, nesse período de tempo juntos na sua casa. Você aí na sua casa, e você pode fazer da sua casa um templo de adoração a Deus. Busca o Senhor nesta hora. Louve ao Senhor nesse instante. Nós vamos louvar ao Senhor, engrandecê-lo, porque Ele é o nosso único refúgio. E nesta manhã, nós vamos começar a nossa escola bíblica dominical, nesta manhã, ouvindo um louvor, que obviamente muito tocará ao seu coração. A equipe de louvor desta igreja estará participando também deste momento, e com eles então a palavra, para que nós pudéssemos então, para que nós juntos podemos então, darmos continuidade nesse culto de louvor, nesta manhã abençoada na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos à música. Senhor, todo poderoso, justo.
te louvará, pois só teu nome é santo. Nós estamos contando nesta manhã, nesta oportunidade, com muito carinho, contando aí com a nossa gravação, e nós queremos aqui externar o nosso carinho, a nossa gratidão pela vida do Mateus William, o videomaker. É ele que está cuidando dessa parte nossa, o Igor também, a vida do presbítero Gustavo. Nós muito louvamos a Deus pela vida desses irmãos. Meu irmão e minha irmã, nesta manhã de domingo, dia do Senhor, você impossibilitada de ir ao templo, mas o templo somos nós somos templo do Senhor. E Deus muito falará ao nosso coração nesse instante com uma palavra. Eu quero meditar, eu quero chamar você. Eu sei que esse tempo de pandemia, coronavírus, às vezes nós somos tão soterrados de tantas informações que a grande verdade é que ficamos aí ansiosos, perplexos, desanimados, preocupados, a solidão, depressivo e tantas outras coisas. Pensando neste momento, eu gostaria de meditar e trazer uma palavra para o nosso coração nesta manhã, que se encontra registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 6. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, buscasse a sua Bíblia. Agora é hora de você chamar a família. Agora é hora de você reunir os irmãos, os filhos, todos. Abra a sua Bíblia, procure a sua Bíblia, esse tempo para que você possa achá-la, para que nós possamos então meditá-la com a palavra do Senhor para o nosso coração nesta manhã. Mateus capítulo 6, eu gostaria de meditar nesse texto da palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Nós vamos conversar, eu e você, juntamente com a palavra, nesta oportunidade, sobre este tema: como superar a ansiedade. O momento é propício, podemos cair e podemos entrar mesmo e ficarmos ansiosos, mas ouça, atenta, o que a palavra de Deus tem para nós. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos ou por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois
o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio fardo. Mal aqui, fardo na nossa Bíblia. Vamos orar? Eu gostaria que você nesse instante falasse com Deus, suplicasse a Deus nesse momento e pedisse a Deus para que de fato Ele venha falar ao nosso coração. Pai, fala aos nossos corações nesta hora, como igreja do Senhor, juntos. Este irmão que está nos assistindo, esta irmã, este coração, esta vida. Ó Deus, visita, Pai, este lar. Visita esta família com a proteção, o amparo, como Deus protetor das nossas vidas. Guarda-os, fale aos nossos corações pela Tua palavra nesse instante. Nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Queridos, amados irmãos, amigos, a ansiedade, ela é considerada o mal do século. Mas a verdade é que ela nos acompanha há muitos séculos. A grande verdade. De acordo com o dicionário, a ansiedade, ela é um estado psicológico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou até mesmo perigosa. Em outras palavras, resumindo, ansiedade é querer viver o amanhã hoje. Por que a ansiedade é um problema? A ansiedade, queridos, ela abala a nossa felicidade. Não dá para ficar preocupado e feliz ao mesmo tempo. Ninguém consegue. Quando a preocupação ela entra pela porta, obviamente que a alegria ela sai pela janela. Eu quero chamar a sua atenção porque a ansiedade ela pode abalar a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, a nossa saúde psicológica. Estima-se que mais da metade das doenças tenha uma origem psicossomática, ou seja, é algo que traz uma preocupação, e essa preocupação, óbvio, que vai nos fazer adoecer. E outra coisa, a ansiedade, ela pode abalar a nossa fé. Pode. Ela pode prejudicar a nossa fé. Quer um exemplo? Por causa da ansiedade, Saul, ele desobedeceu a Deus e acabou perdendo o reino. Está na palavra. Por causa da ansiedade, Pedro, ele deixou de olhar para o Senhor Jesus naquela água, e ele começou então a tirar os olhos de Jesus, e ele começou então a fazer o quê? Diz-nos o texto, afundar. Outra coisa, a ansiedade ela prejudica a nossa vida espiritual, e muito. Então nesses dias de pandemia, nesses dias de desespero, nesses dias da mídia, nesses dias que nós temos tantas informações, nós podemos sofrer desta situação, deste mal do século. A ansiedade, por exemplo, ela tem alguns sinônimos. São sinônimos de ansiedade. Por exemplo, preocupação, estresse, impaciência, desassossego, inquietação, apreensão, inquietude, receio, aflição, angústia. Você percebe que é justamente só coisa ruim nas nossas vidas? Há um autor chamado Corren ten Boom. Ele tem um livro, ele escreveu algo interessante para nós. Ele disse assim, abram aspas, palavras dele: a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento. A ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento. Ela esvazia o hoje do seu poder. O texto que eu li é um texto muito conhecido chamado Sermão do Monte, clássico,
Nele, Jesus, então, meus amados e queridos irmãos e amigos, ele nos ensina, Jesus aqui, como enfrentar a ansiedade. E eu quero chamar a sua atenção porque esse texto deve ser bem entendido. Por que esse texto tem que ser bem entendido? Pois ele não está ensinando o relaxamento. Ele não está ensinando a acomodação e o desprezo da vida. Não, não é isso. Não é isso. Aqui Jesus está nos ensinando uma postura correta de vida. Sabe por quê? Porque é difícil viver sem ansiedade. Mas o texto bíblico que eu acabei de ler nos diz, e Jesus traz aqui um parâmetro muito bom. É um texto clássico do qual eu quero extrair algumas recomendações e apresentá-las seguindo, portanto, nesta linha de raciocínio. Como superar a ansiedade nesses dias de pandemia, nesses dias de coronavírus? Eu vou dar 5 respostas, quero ser breve, objetivo. Como é um estudo pela manhã na escola bíblica, eu espero que você tenha um tempo precioso para tentar aquilo que a palavra de Deus quer falar no seu coração. A primeira, para nós vencermos a ansiedade, nós precisamos lembrar sempre: eu e você, nós temos um Pai. Você tem um Pai celestial. Olha o verso de número 26 na sua Bíblia. Quando o Senhor Jesus disse assim no verso 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste a sustenta. Nós estamos muito acostumados hoje a falar de Deus como Pai. Nós nos acostumamos a falar assim por causa de Jesus. Porque ele foi o primeiro homem na história a se referir a Deus como Pai. Antes dele, ninguém fizera isso. E esta foi a revelação de que Jesus trouxe de Deus. Ou seja, Deus é Pai. E ele era o Filho por excelência. E nós nos tornamos agora filhos, adotados, inseridos na família de Deus. Então, por causa de Jesus, que nós podemos chamar a Deus de Pai. Lembra daquele texto? No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Meu dileto, você que está me assistindo agora, se você crê, você é filho. E se você crê, Deus trata você como Pai. Ele é seu Pai. Nós temos um lugar especial na criação. E nós temos um lugar especial no trato de Deus. Então coloque isso no seu coração para você superar esta ansiedade. Ele é o seu Pai. E se você é um crente em Jesus Cristo, então você não precisa temer. Você não é um bastardo. Tampouco um menino de rua, abandonado, sem pai, deixado, largado. Então esta é a primeira lição desse texto nesta manhã. Descanse no seu Pai. Não como um par de muletas, mas como um filho. Como filho. A fé cristã é aquela em que o indivíduo se vê como um filho de um Pai de amor e misericórdia e sabe que pode descansar nele. Você precisa saber disso. Você precisa aprender a descansar em Deus nesta manhã. Ainda que venham as crises, contrariedades, dificuldades e tantas outras coisas que nós somos solapados nesses dias, mas é bom lembrarmos-nos da majestade de Deus, do poder de Deus, da santidade de Deus como o Criador, mas muito mais de como um Criador. Mas o cristão é aquele que ousa chamar a Deus de
Pai. Qualquer pessoa, ela pode usar esse termo, porque a palavra ela é livre. Mas o que tem direito de chamar de fato a Deus de Pai é aquele que o confessou, é aquele que o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. É aquele que sabe que tem um relacionamento com Deus. É aquele que sabe de que de fato ele foi agora inserido na família de Deus, adotado na família de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Mas aquele que de fato confessa a Cristo e recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, este é filho. Eu acabei de ler o texto de João 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você é filho. Se você tem a Jesus, você é filho de Deus. Lembre-se, você não está largado. Você tem um Pai que está nos céus e que cuida da sua vida. Esta é a primeira lição. A segunda lição que eu quero destacar nesta manhã para nós é que seu Pai e o meu Pai, Ele é o provedor. É claro que há pais inconsequentes, e como tem. Há pais que geram filhos do mundo e os largam por aí, é lógico e óbvio que tem. É lógico que há pais irresponsáveis, sem senso de nada, que não ensinam e que também não cuidam dos seus filhos. Há pais assim. Mas não é esse o Pai Celestial. O Pai Celestial não criou, não fez você e deixou abandonado, largado, contando com a sorte, com o azar. Não, não. Olha o que diz os versículos 28 a 30. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E olha o verso de número 30. Ora, se Deus veste assim, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Ele é aquele que provê. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus sustentador. Ele é o Deus que controla todas as coisas, visíveis e invisíveis. E olha o que diz o versículo 32 na sua Bíblia. Porque os gentios, aqueles que não são filhos de Deus, aqueles que são descrentes, ele está dizendo, esses é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele é o Deus que sabe quem somos nós. Ele sabe da nossa vida. Ele conhece os nossos nomes. E é isso que Jesus está dizendo nesta manhã para você. Ele não ignora, Ele conhece muito bem a sua vida. Ele sabe muito bem do seu amanhã. E Ele tem um conhecimento firme das nossas necessidades. Ele sabe das nossas necessidades. Você pode se perguntar assim, é? E por que Ele não me dá o que eu preciso, pastor? Bom, é o que você precisa ou o que você necessita que Ele deva dar? Pense comigo. Há uma diferença, meu amado e querido irmão e amigo, entre o que nós queremos e o que nós precisamos. Há uma diferença nisso. Não é o que desejais, muito pelo contrário. E aqui cabe uma pergunta nesta manhã. De que é que precisamos? Do que nós mais precisamos? Qual é a nossa necessidade? Nós temos um Deus. Não é um provedor dos nossos desejos, dos seus desejos, dos meus desejos. Não, isso é um erro de um outro evangelho que está sendo pregado por aí. Não, Deus não é uma força, uma energia cósmica que você vai manipular do seu bel prazer. Não, Deus não é este. É alguém que conhece você. Ele sabe da sua vida. Ele sabe do que você necessita nesta hora.
Por isso que uma das melhores posturas que um crente, filho de Deus, em Cristo Jesus, pode ter é a submissão à vontade dele. Descansa na vontade de Deus. Você tem um Pai, você tem um provedor, um sustentador, aquele que conhece a sua vida e a minha vida. Mas há uma terceira lição que eu quero destacar nesta manhã também. Você tem valor para o seu Pai. Está no texto. Você tem um Pai, seu Pai é provedor, e você tem um valor muito grande para o seu Pai. Olha o que diz os versículos 26 e o versículo 30. Quando o Senhor Jesus chama e diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Agora olhe na sua Bíblia o verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ele não é o pai de flores, e nem o pai de pássaros, de flores e de pássaros. Nosso Deus é o Criador. Foi Ele quem fez. Ele é Pai, querido, dos que creem em Jesus Cristo. Coloca isso no seu coração. De você Ele é Pai. E um filho vale muito mais do que flores e pássaros. Eu espero. Como eu espero? Eu espero nesta oportunidade que você valorize mais os seus filhos. Você valorize mais gente, mais pessoas do que um vaso de flores. Ou de quem sabe daquele pássaro que toda manhã canta na sua janela. A sua família, os seus filhos, valem muito mais do que um pássaro, do que um animal. Coloque isso, porque às vezes nós acabamos invertendo as coisas. E se nós fazemos isso, por certo também Deus o faz. Ele é aquele que nos vê como valiosos. Valiosos. Pecadores? Sim. Caídos? Sim. Mas valiosos aos olhos de Deus. Você tem valor para Deus. Tanto é que você tem valor, querido, que Ele foi capaz de enviar o Filho dele por você, para morrer por você, para te dar o direito de você agora chamá-lo de Pai, de amá-lo, de honrá-lo e de servi-lo com todo o seu ser. Eu quero deixar um texto, deixa a sua Bíblia aberta aí, com o seu dedo guardadinho, no texto que nós estamos baseando este sermão nesta manhã, mas eu gostaria que você fosse comigo lá em Romanos. Se você puder abrir sua Bíblia, eu dou um tempinho para que você possa buscá-la. Na verdade, folheá-la, né? Romanos capítulo 8, os versículos 31 e os versículos 31 a 35, e depois os versículos 38 a 40, eu quero ler bem pausadamente para que você entenda. Olha o que diz a palavra de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem separará do amor de Cristo? Será tribulação? Coronavírus? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito:
até o verso de número 35. Agora olha comigo também o verso 38, fechando. Paulo, fechando aqui. Porque eu estou bem certo, diz Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Lamentavelmente, quantos de nós deixamos de descrer neste amor redentor e provedor de Deus? Quantos de nós? Eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Você tem valor aos olhos do Pai. Você tem valor. As respostas estão aqui, nesta manhã. Como vencer a ansiedade? Você tem um Pai. O seu Pai, Ele é um provedor. E você tem valor aos olhos do seu Pai. Em quarto lugar, tenha as prioridades corretas diante do seu Pai. Tenha as prioridades corretas diante do seu Pai. E esta aqui, ela é fundamental, ela é o clímax. Tenha as prioridades corretas diante do seu Pai. E quais são as prioridades? Verso de número 33 do texto que nós estamos estudando nesta manhã, capítulo de número 6, que diz assim, do versículo de número 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Dê valor a Deus. Quer ser valorizado? Dê valor a Deus. Quer ser amado? Ame-o. Quer receber? Dê. Aí você pode falar assim, pastor, eu já sabia que vinha com essa história. Quanto, pastor? É dinheiro? É envelope? Não é quanto. Não é quanto Deus quer. É a vida. É a sua vida. É o seu tempo. É a sua prioridade. São as emoções. A Bíblia até mesmo nos diz, lá em Paulo escrevendo aos Romanos, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, que ele diz assim, que Deus ama quem dá com alegria, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 7. Não se trata só de dinheiro, mas aquele que dá o tempo, aquele que dá a vida, aquele que dá os dons para Deus, aquele que dá o corpo e a alma para o Senhor. Há pessoas que vivem sem qualquer preocupação espiritual, sem cuidar de Deus, sem buscá-lo, sem orar, sem nada, sem ler a Bíblia, sem meditar, sem ir à igreja, sem buscar a comunhão dos irmãos. Quando a coisa aperta, lembre-se dele. Não vem Deus como um pai. Meu querido. Meu querido. Vem Deus como um quebra-galho. Não. Só na hora do sufoco. Só na hora da dor. Só na hora da crise. Só na hora da pandemia. Não. Não, ele não é um quebra-galho. Agora é hora de fazer um voto. Alguém pode falar assim, agora é hora de fazer um voto, porque as coisas estão ruins. Não. E depois vão acabar vivendo como se Deus não existisse. Não é assim que Deus quer. Deus quer você por completo. Deus quer você em tudo. Corpo e alma. Deus quer a sua vida. Deus quer o seu coração. Aqui está um Deus de amor. Aqui está sendo apresentado nesta manhã um Deus de misericórdia. Um Deus que não nos deixa de amar. O seu amor não muda.
O seu amor não sofre nenhuma sombra de variação, muito pelo contrário. Mas quantos de nós nunca respondemos este amor de Deus, nunca nos envolvemos com Ele e nunca o colocamos em primeiro lugar na nossa vida? Nós nos colocamos em primeiro lugar. Colocamos o que julgamos ser as nossas necessidades em primeiro lugar. Colocamos, quem sabe, o nosso time de futebol, que agora está parado. Colocamos o lazer, que agora não podemos nem sair de casa. Colocamos a diversão. Mas se der tempo, então nós lembramos de Deus. Não é isso que Deus quer da sua vida. É incrível isso. É muito incrível. Mas Jesus não disse isso. Olha, no domingo, se você tiver um tempinho, uma horinha qualquer, quem sabe uma vez por mês, quem sabe aí um tempo de 2 em 2 meses, vai à igreja, vai ter comunhão com os irmãos, lá que você vai encontrar comunhão. Não é isso que Deus disse. Ele está dizendo que você precisa colocar Ele como prioridade máxima da sua vida. E se Ele não está como prioridade na sua vida, tem algo errado. Eu quero chamar a sua atenção nesta hora. Ponha em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E diz-nos o texto que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quem sabe as suas prioridades não estão corretas. E nesta hora Deus está te chamando para que você tenha prioridades corretas. Tenha. Não se lembre só de Deus quando no bagaço. Não se lembre só de Deus totalmente quando as coisas vão mal. Não. Mas dê lugar a Deus. Dê lugar a Deus na sua vida. Pense nisso. Deus está te convidando nesta manhã. Ele está te dando uma oportunidade para o seu coração, te dando uma oportunidade de vida para você reverter as suas prioridades, colocá-las em ordem. Busque a Deus. Quando as coisas estiverem difíceis, você tem um Pai. Você tem um Pai que é provedor. Não precisa ficar ansioso. Você tem um Pai que te valoriza. Você precisa colocar as prioridades corretas, colocando o seu Pai em primeiro lugar. É isso que Ele quer. Mas em último lugar, para a gente fechar nesta manhã, o seu Pai, Ele quer que você viva o hoje e não o fardo do amanhã. Olha o que Ele está dizendo aqui. O seu Pai, Ele quer que você viva o hoje e não o fardo do amanhã. Olha o verso de número 34, fechando, portanto, o capítulo 6 de Mateus. Portanto, entretanto, assim seja, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã, diz ele, trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio fardo. Então, o texto que lemos dá todo o recado em poucas palavras. E qual é? O amanhã trará as suas preocupações. Guarde isso. Graça e força para viver o hoje, o aqui e o agora. A graça de Deus para amanhã só chegará amanhã. E diz-nos o texto, e diz-nos a palavra de Deus, que elas se renovam todas as manhãs. Jeremias, escrevendo o livro de Lamentações, no capítulo 3, verso 22, ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, para que a cada dia, dia a dia, o cristão siga a sua peregrinação de força em força. Então, meu querido, viva bem com o Senhor no presente, o hoje. E também o amanhã. Mas se vier, se chegar. Viva bem hoje, agora, com o seu Senhor, porque Ele é o seu Pai. E por outro lado, é bom também lembrar nesta mesma linha de pensamento que não seja escravo do seu passado. Não seja escravo do seu passado. Vivendo apenas em função do sucesso do ontem. Não. Viva o dia de hoje
com os pés no chão, com o coração cheio de sonhos. Pode sonhar? Pode. Com a fé alimentada em Deus. É claro que a sua fé tem que ser alicerçada em Deus. E com a certeza de uma vida livre da tirania da ansiedade. Porque ela faz mal para a sua saúde. Vivo hoje, agora, somente agora. Eu quero terminar chamando a sua atenção que ninguém nasce, ninguém é ansioso de nascença. Ninguém. A ansiedade, ela é adquirida no processo da vida. No processo da vida. Mas eu quero chamar a sua atenção. Ela pode ser vencida. A sua ansiedade pode ser vencida. E o segredo é confiança em Deus. Confie em Deus. Ele é poderoso. Eu disse aqui no domingo anterior que Ele está no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Ele é Senhor do universo. Ele controla. Ele é Pai. Ele quer cuidar de você. Ele é um Pai provedor. Você tem valor aos olhos do seu Pai celestial. Mas coloque em primeiro lugar na sua vida. E seu Pai quer que você viva hoje e não o fardo do amanhã. Se você não está conseguindo dominar a sua ansiedade, vou te dar mais 2 textos, melhor dizendo, 3 textos para a gente fechar. O primeiro texto está lá em 1 de Pedro. 1 de Pedro, no capítulo 5, verso 7, que diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Também aqui, antes um pouquinho de Pedro, Filipenses, nós vamos encontrar Filipenses no capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Filipos: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Ao verso 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E ainda aqui em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, Paulo disse assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Se alimente da palavra de Deus. Busque-o como Senhor da sua vida. E se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, se você ainda não o convidou para fazer parte da sua vida, e se Ele ainda não é o seu Senhor e seu Salvador, que nesta hora, neste momento, isso possa acontecer na sua vida. Olha, você tem um Pai. Você tem um Pai que é provedor. Você tem um Pai que o valoriza. Você precisa ter prioridades corretas, colocando o seu Pai celestial em primeiro lugar na sua vida. Seu Pai quer que você viva o hoje e não o fardo do amanhã. Se chegar amanhã, é com Ele. Que Deus assim possa abençoar a sua vida, meu amado e querido irmão e irmã. E que nesta manhã você possa seguir aquilo que nós trabalhamos aqui nesse texto, como vencer a ansiedade. Nesses dias, onde todos nós estamos aí, quem sabe, passando por esse momento, sujeitos a enfrentar esta ansiedade, essa preocupação com a vida. Que Deus assim o abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra nesta manhã. Obrigado porque através de Jesus nós temos o direito de chamar o Senhor de nosso Pai. Louvado seja Deus. Obrigado, Pai, porque Tu és um Pai provedor, um Pai sustentador, um Pai que nos valoriza, um Pai que nos ama tanto que foi capaz de dar o único filho dele, o unigênito filho dele em nosso lugar, para morrer e assumir a nossa culpa naquele Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Pai, nos ajude a colocarmos as prioridades certas.
Nos ajude a colocarmos o Senhor como prioridade máxima na nossa vida. Nos ajude a buscar o Senhor em primeiro lugar no nosso coração. Faz isso, Pai, por favor. E acima de tudo, o Senhor também, Pai, quer que eu e meu irmão e minha irmã, este que me assiste agora, que ele viva hoje e não com fardo de amanhã. Tire esse fardo da preocupação, da ansiedade, da incerteza, da insegurança, do medo, da preocupação. Pai, traz paz a esta casa. Enche esta família, enche esta casa com a tua glória. Nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero convidar você que logo mais à noite, às 19 horas, nós teremos uma outra palavra para o seu coração. Eu quero que você convide os seus filhos, toda a família juntos, na sala, para a gente poder cultuar o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.